Meu nome é Eduardo Carlos Tavares, eu sou médico, pediatra, neonatologista e ultrassonografista pediátrico. Nós vamos falar hoje sobre um exame de muita importância no período neonatal, que é a ultrassonografia transfontanelar. Esse exame começou em 1956, quando o Lexell produziu o modo A do ultrassom. Em 1979, Cook e colaboradores desenvolveram o transdutor setorial, que nos permitiu uma melhor visualização das estruturas intracranianas, e foi em 1979, com o uso da fontanela anterior, que no recém-nascido ainda está aberta, que teve o grande avanço. Mais recentemente, em 91, Anderson e Fulton sugeriram que se utilizasse também a fontanela posterior, e em 1997 e foi introduzida também a fontanela mastoide para esses exames. Principais exames da ultrassonografia pediátrica, principalmente a ultrassonografia transfontanelar, o primeiro é uma confirmação do diagnóstico pré-natal. Com o advento do ultrassom obstétrico, muitas vezes malformações fetais são diagnosticadas ainda na gravidez, mas sempre é bom, quando a criança nasce, que a gente faça essa confirmação com o ultrassom do recém-nascido. No nosso caso especial, com o ultrassom do conteúdo craniano através da fontanela. A outra indicação mais frequente é o rastreamento das hemorragias intracranianas no recém-nascido, principalmente a hemorragia peri-intraventricular, que é uma doença muito comum no recém-nascido, principalmente no recém-nascido prematuro. E o ultrassom tem um papel tão importante nessa doença que ele mudou um pouco a história natural dela. Antigamente achava-se que as hemorragias intraventriculares do prematuro eram raras e, na maioria das vezes, fatais ou com graves sequelas. Mas, como nós vamos ver, com o advento da ultrassonografia neonatal, a gente começou a perceber que muitos dos recém-nascidos assintomáticos apresentavam um grau mais leve da hemorragia. Um terceiro ponto seria o sofrimento hipóxico-isquêmico perinatal, ou seja, aquelas crianças que, de alguma forma, apresentam um grau de asfixia perinatal. A gente pode também, com o ultrassom transfontanelar, tentar fazer alguns diagnósticos de lesões de sequelas hipóxico-isquêmicas. Uma outra indicação é o acompanhamento das hidrocefalias, ou seja, quando a criança apresenta ou um diagnóstico pré-natal ou um diagnóstico neonatal, com ultrassom a gente pode acompanhar como é a evolução dessa hidrocefalia, com a grande vantagem de não ter radiação ionizante e esse exame poder ser repetido várias vezes. Além disso, ela também é utilizada nas infecções perinatais, tanto na sepse neonatal, para fazer o diagnóstico de meningite e ventriculite, e nos grupos TORC, principalmente na pesquisa de calcificações cerebrais. Também no recém-nascido dismórfico, para a gente procurar macro e microcrania, encefalocele e outras malformações do sistema nervoso central. E, finalmente, nos tocotraumatismos, para a gente pesquisar qual que é a gravidade desse tocotraumatismo. A gente vai falar nessa primeira aula um pouco sobre a técnica do exame, a técnica da neurosonografia e sobre a anatomia normal do conteúdo craniano do recém-nascido. Numa segunda aula, nós vamos retomar esses diagnósticos e vamos mostrar alguns casos dessas patologias que a gente encontra no exame ultrassonográfico. Primeiro, a técnica do exame é um instrumental. O aparelho de ultrassom é um aparelho comum que é usado nas outras áreas da medicina. O importante é que seja um aparelho de boa resolução, ou seja, um aparelho que possa utilizar transdutores de alta frequência. Então, os transdutores que a gente dá preferência são os transdutores convexos e setoriais, de 5 a 7,5 MHz de frequência, e os transdutores lineares, que pode variar de 5 a 11 MHz. Além disso, em alguns casos é interessante usar um coxim de adaptação focal, para que a gente possa focar melhor a superfície, a parte mais proximal do conteúdo. E
importante, então, manter também o sistema de laudos e armazenamento de imagens para poder dar as imagens para o médico solicitante do exame. O local do exame. Esse exame ter a grande vantagem de poder ser feito em locais os mais variados, ao contrário dos outros diagnósticos por imagem, que necessitam de estruturas bem montadas. O aparelho de ultrassom ele pode ser portátil, ele pode ser levado até o paciente. Se você está num consultório de ultrassonografia, você tem lá o seu aparelho e pode ser feito tranquilamente. Mas pode ser feito também na própria unidade de internação. Principalmente no nosso caso, nós estamos falando do recém-nascido prematuro, na própria UTI neonatal, a gente pode levar esse aparelho até a beira do leito. Então, a gente pode fazer esses exames com uma certa facilidade. E no futuro, uma coisa que está acontecendo é o exame domiciliar. Quer dizer, muitas vezes, alguns pacientes preferem a comodidade de você levar o aparelho portátil até a sua residência. A importância é o posicionamento do paciente. Como é que a gente faz para fazer o exame no recém-nascido? Se o recém-nascido estiver no leito, a gente coloca em posição supina, com a cabeça voltada para o examinador, para que ele tenha um bom acesso na sua fontanela anterior. Uma coisa muito interessante é fazer esse exame também com o neném, principalmente o neném que está mais com a irritabilidade aumentada, que pode estar mais nervoso. A gente deixa esse paciente no colo da mãe e, tranquilamente, esse exame pode ser feito com essa criança sendo acalmada pela mãe, e, às vezes, até durante a amamentação. No CTI, a coisa complica um pouco, porque, geralmente, essa criança está numa incubadora, com muitos monitores e vias de infusão. Então, nesse caso, a gente deve tentar manipular o mínimo possível essa criança e procurar a posição mais confortável para o examinador, com a mínima manipulação possível do recém-nascido, para evitar a perda das vias de infusão e o deslocamento dos monitores, o que poderá trazer ser um pouco desagradável no momento do exame. Bom, uns cuidados especiais que a gente tem que tomar na neurosonografia, principalmente no recém-nascido e no recém-nascido prematuro. Um cuidado que todo mundo que trabalha com recém-nascido sabe que tem que ter, que é a prevenção de infecções, ou seja, uma boa higienização das mãos, né, e nos casos em que a criança esteja infectada, com cuidados de isolamento, usar a paramentação adequada, luvas e aventais. Uma outra coisa importante a ser feita é evitar a perda de calor. Muitas vezes, para fazer esse exame, ao abrir a incubadora, essa criança pode ter uma hipotermia. Então, quando a criança for muito pequena, um prematuro extremo, com peso muito baixo, é interessante que a gente faça o exame sem abrir a incubadora, faça apenas pelas portinholas de acesso. Dá para fazer isso bem, sem que a criança entre em hipotermia. Além disso, a gente tem que evitar a hipoxemia e tomar muito cuidado, como eu já falei, com as vias de infusão, com os tubos endotraqueais e com os monitores de frequência cardíaca e respiração. Bom, então agora nós vamos falar um pouco sobre a técnica real de como fazer esse exame e aproveitar para dar já as primeiras noções da anatomia ecográfica. Vamos falar um pouco, então, dessa anatomia básica e os planos que a gente vai utilizar no exame. Praticamente, a vantagem do ultrassom é que você não precisa ficar muito fixo nos planos. Você pode variar à vontade, mas para ter uma ideia melhor da anatomia, nós vamos usar os dois planos mais importantes, o plano coronal e o plano sagital. No plano coronal, como nós estamos vendo aqui nessa figura, como se nós cortássemos a cabeça da criança num plano perpendicular ao solo, de forma que você separasse a parte anterior da posterior e olhasse essa criança de frente. Nesse plano, nós vamos ver a linha média, quando você corta, quando você secciona, faz uma tomografia exatamente na linha média, e depois nós vamos pegar planos anteriores e planos posteriores. Como isso é feito?
a gente coloca o transdutor de tal forma que ele faça esse corte coronal e com leve inclinação para frente e para trás, nós vamos varrendo todas as estruturas intracranianas. Mas existem alguns pontos que são importantes para a gente definir a anatomia. Então, esses pontos também estão marcados aqui na figura, com esses números, são 6 cortes coronais. Então, são 6 cortes básicos nesse plano coronal. O primeiro, o corte número 1, que é bem frontal, onde a gente vai pegar a parte anterior à frente dos ventrículos laterais, e, inclusive, vamos visualizar a órbita. O segundo plano, que vai passar próximo ao ventrículo, né, no corno anterior do ventrículo lateral. O terceiro corte seria chamado, então, o corte da linha média. E no corte número 5, a gente vai pegar o trígono do sistema ventricular, do ventrículo lateral. E o corte número 6, posterior, toda a parte, né, o lobo occipital e a parte posterior atrás dos ventrículos laterais. Já no corte sagital, nós temos 3 planos. Um plano na linha média, onde a gente vai cortar esse cérebro exatamente na sua linha média. E depois, inclinando, a gente vai ter 2 cortes para a direita e 2 cortes para a esquerda. No primeiro corte, a gente vai tentar, inclusive, fazer uma pequena obliquação, fazer o corte que a gente chama de corte parasagital, ligeiramente oblíquo, na tentativa de visualizar toda a anatomia do ventrículo lateral. E mais lateralmente, quando você inclina mais, você sai fora do ventrículo lateral e vai avaliar aquela substância, aquele parênquima cerebral paraventricular. Nós vamos ver as imagens, isso vai ficar mais claro. Então, o primeiro plano que nós estamos vendo aqui é um plano coronal, seria o plano 4 do corte coronal, que é o plano exatamente na linha média. O que nós estamos vendo, então? Nós temos aqui uma peça anatômica, onde a gente está vendo o corpo do ventrículo lateral e o terceiro ventrículo. E no sonograma, na imagem do exame ultrassonográfico, nós estamos vendo, dá para perceber claramente essa analogia. Então, nós estamos vendo a fissura coroide, e aqui a gente está vendo o cerebelo, só que na peça anatômica o cerebelo foi retirado, mas aqui no ultrassom a gente está vendo o cerebelo cá embaixo. Em cima, a gente está vendo 3 pontinhos. Esse pontinho mais branco são os plexos coroides, que tem no assoalho dos 2 ventrículos laterais, eles se juntam e entram através dos forames interventriculares, eles entram no terceiro ventrículo. Então, essa outra manchinha branca, bem centralizada, um pouquinho abaixo das 2 laterais, é o plexo coroide no terceiro ventrículo. Dá para ver também a fissura interhemisférica e a fissura lateral, antigamente conhecida como fissura de Sylvius, que tem essa forma de um Y. Quando a gente se a gente pegar o transdutor e girar 90 graus, nós vamos passar então para o plano sagital. Plano sagital em linha média. É um plano que geralmente é mais reconhecido, porque é um plano que aparece na maioria dos atlas de anatomia. A mesma coisa, nós temos aqui ao lado uma peça anatômica com um cérebro cortado no plano sagital e a sua correspondência na ultrassonografia transfontanelar. Então, nós estamos vendo todo o lobo frontal, o lobo temporal, o lobo parietal e o sistema ventricular, né? Que a gente está vendo aqui. Na verdade, a gente não está vendo os ventrículos laterais, porque a gente, bem no meio, a gente está exatamente entre os ventrículos laterais. Mas dá para ver bem o terceiro ventrículo, o aqueduto, o quarto ventrículo, que fica aqui exatamente na frente do cerebelo. Aqui nós estamos vendo o ferme cerebelar,
que é justamente aquela parte central do cerebelo. O cerebelo é formado pelo verme e os dois lobos. Como a gente está bem na linha média, essa parte mais ecogênica é o verme do cerebelo. E esse pequeno triângulozinho aqui à frente do cerebelo é o que nós chamamos do quarto ventrículo. Dá para ver também com uma certa clareza o tronco cerebral, a ponte e o bulbo. O corte coronal anterior, que é aquele primeiro mais à frente possível, nós estamos vendo, então, parte do parênquima do lobo frontal. E essa imagem, chamada, que os autores chamam em chifre de novilho, que parece realmente um chifre, é o teto da órbita. Então, ela é bem ecogênica, bem clara, porque é osso. Então, a gente está vendo aqui o lobo frontal e a órbita, o teto da órbita. Se a gente vai um pouquinho mais para trás, aí a gente já vai ver a fissura interhemisférica, a gente vai ver o corno anterior dos ventrículos laterais e o parênquima parietal, temporal, aqui embaixo, o lobo temporal, o parietal e a fissura interhemisférica. Um pouco mais atrás, a gente vai ver toda essa parte do polígono de Willis. A gente vai localizar aqui o polígono de Willis. No exame dinâmico, a gente vai ver que aqui existe contrações, né? Contrações das artérias. A gente vai ver as artérias pulsando. A fissura lateral, fissura de Sylvius, a fissura interhemisférica. E aqui a gente já começa a perceber também os núcleos da base, né? O tálamo e a cabeça do núcleo caudado. Um pouco mais para trás, a gente vai chegar na região do átrio ou do trígono dos ventrículos laterais, onde a gente vai encontrar aqui, justamente onde o ventrículo lateral faz aquela curva, dentro desse ventrículo, nós vamos encontrar o plexo coroide. Dá para ver bem aqui na peça anatômica, o plexo coroide dentro do ventrículo, e na imagem sonográfica vai aparecer como esses dois bastõezinhos bem claros, bem esbranquiçados, porque também é muito ecogênico. Isso é o plexo coroide dentro do ventrículo, dos ventrículos laterais. E mais posteriormente a gente vai ter uma visão do lobo occipital do cérebro. Os exames parassagitais, como eu disse, a gente vai fazer um corte sagital, parassagital, mas um pouco oblíquo, porque os ventrículos laterais eles não estão paralelos, mas a sua frente tende a ficar mais mediais e os seus cornos posteriores mais laterais. Então, é importante que a gente faça uma pequena inclinação com o transdutor. A gente estava olhando assim, a gente põe o transdutor no sagital, mas faz uma pequena inclinação para que a gente consiga pegar toda a extensão do ventrículo lateral. Corno anterior, corpo, átrio, corno temporal e corno posterior. Esse ventrículo lateral então tem essa forma desse C, e dentro desse C nós vamos encontrar o tálamo e a cabeça do núcleo caudado. É muito importante essa região que fica exatamente entre o tálamo e entre a cabeça do núcleo caudado, que é a chamada região caudotalâmica, ou goteira caudotalâmica. É nessa região que a gente vai encontrar o início das hemorragias perintraventriculares, porque é nessa região que existe a matriz germinal, que é a fonte do sangramento das hemorragias perintraventriculares, conforme nós vamos ver na próxima aula. Se você for ainda mais para a lateral, nós vamos encontrar, então, a parte bem lateral do lobo temporal e do lobo parietal, e nós sabemos que entre o lobo temporal, abaixo do lobo temporal e do lobo frontal, tem a ínsula, que seria, então, o quinto lobo, e que no ultrassom dá para se ver também com uma certa facilidade
a estrutura da ínsula, a gente pode, então, avaliar se tem alguma lesão também nesse lobo, um pequeno lobo chamado de ínsula. Então, esses são os cortes, os planos que a gente sempre faz no exame. Como eu falei, antigamente, quando não tinha o exame em tempo real, esses cortes eram muito fixos. A gente fazia o exame nesses cortes fixos, como ainda hoje é feito com as tomografias e com as radiografias, para depois fazer o exame. Só que hoje, com os aparelhos modernos em tempo real, a gente não precisa ficar muito preocupado em selecionar o campo correto, porque a gente faz uma varredura dinâmica em tempo real de todo o conteúdo da caixa craniana. Mas, na hora de fazer a documentação do exame, a gente deve respeitar esses planos e fazer, então, as documentações nos planos corretos e também naqueles planos onde a lesão, se houver, seja melhor visualizada. Bom, então, até agora nós vimos todos os planos que nós vimos, são os planos que nós obtivemos através da fontanela anterior. Como eu disse, mais recentemente, alguns autores têm recomendado também a utilização de fontanelas alternativas. Nós vemos aqui nessa figura a fontanela posterior, que nos facilita muito ver o corno posterior do ventrículo lateral, e a fontanela mastoidea ou posterolateral e atemporal, que nos permite imagens semelhantes à da tomografia computadorizada num plano axial. Nós estamos vendo aqui como exemplo um exame da fontanela posterior, onde a gente então pega bem o corno posterior do ventrículo, e isso vai ser muito importante, e nós vamos ver quando for falar de hemorragia, porque ele aumenta a sensibilidade para o diagnóstico de hemorragia perintraventricular grau 2. Aqui nós vamos, então, dar esse exemplo. Essa é uma criança que foi feito um exame pela fontanela anterior, nessa primeira imagem, onde aparecia que tinha uma hemorragiazinha grau 1 pequena, mas que não foi localizado coágulo sanguíneo no corno posterior. Mas quando se faz o exame na fontanela posterior, aí foi identificado aqui no corno posterior o coágulo sanguíneo, que fez com que a classificação dessa hemorragia passasse de grau 1 para grau 2. Essa classificação também a gente vai entrar em maiores detalhes na aula de patologias. A fontanela mastoidea é uma fontanela que nos permite uma boa visibilização do cerebelo, e a gente pode, então, fazer diagnóstico de lesões cerebelares. Nós estamos vendo aqui uma imagem muito bonita de um cerebelo, e aqui a gente vê claramente os seus dois lobos e o verme cerebelar. Na frente do verme cerebelar, a gente está vendo o quarto ventrículo, e atrás seria a cisterna magna. O ultrassom de alta frequência, principalmente com os transdutores lineares, nos permite também avaliar os sulcos e giros cerebrais. Então, nós temos aqui, para isso, muitas vezes é preciso de usar o coxim de adaptação, porque, como eles estão muito superficiais, a distância focal, às vezes, tem que ser aumentada. Mas se você tem um transdutor linear de alta frequência, de 10 a 12 MHz, você pode dispensar o coxim de adaptação focal e fazer diretamente na fontanela anterior. Nós estamos vendo aqui uma imagem onde a gente vê essas linhas mais brancas, mais ecogênicas, são os sulcos, e os giros, entre elas a gente vai identificar os giros. E a qualidade da imagem nos permite, inclusive, fazer a diferenciação entre a substância branca central e a substância cinzenta na periferia. Uma outra importante também que a gente fazer a medida do espaço subaracnoide, da convexidade, né? Esse trabalho foi publicado no Radiology de 1992, onde ele dá os limites normais dessa distância. A distância crânio-cortical, que é uma
uma linha que você pega do topo até a superfície do giro cerebral, a distância sinocortical, que vai também da convexidade até o seio venoso, e a distância ou a largura da fissura interhemisférica, onde você mede a maior distância entre os limites dessa fissura. Nós temos aqui, então, os valores considerados normais, e a gente, com isso, pode ter uma ideia do que alguns autores chamam de hidrocefalia extraaxial. Eu não gosto muito desse nome, porque isso não tem a ver com a hidrocefalia ventricular. Então, eu prefiro chamar de uma proeminência do espaço subaracnoide da convexidade. Isso é comum de acontecer quando você tem atrofias cerebrais, mas em alguns casos pode ser, nos primeiros semanas de vida, pode ser um achado normal com a macrocrania familiar benigna. Finalizando, então, essa avaliação ventricular, eu tenho aqui uma imagem que não é uma imagem normal, é uma imagem em que também há uma dilatação ventricular, onde a gente está vendo como ficam os ventrículos laterais quando eles estão dilatados e visto no corte coronal. Então, nós estamos vendo nessa primeira metade o corpo dos ventrículos dilatados e, ao lado, num corte sagital, nós estamos vendo o terceiro ventrículo também muito dilatado e chamando a atenção que dentro do terceiro ventrículo tem uma imagenzinha mais ecogênica, redonda, que é a substância intertalâmica, ou seja, aquele feixe nervoso que une um tálamo ao outro e que passa por dentro do terceiro ventrículo. Então, quando esse terceiro ventrículo dilata, fica fácil de identificar essa substância intertalâmica. Bom, em termos de anatomia, era isso que a gente queria mostrar. Claro que tem muito mais coisa, mas devido ao tempo da aula, a gente deu uma noção básica da anatomia ecográfica. E na próxima aula nós vamos falar um pouquinho de como utilizar essas noções que a gente aprendeu da anatomia normal para fazer o diagnóstico das alterações ecográficas. Agradeço a atenção, até a próxima aula.